Gente querida do Terror Nada, se tiver a impressão de estar ouvindo ao fundo o som de chuva forte, relaxe, sorria. Você está no Rio Grande do Sul. Se por acaso a imagem lhe parecer meio nublada, um ambiente frio, normal, você está no Rio Grande do Sul. Mas se tiver necessidade de fugir desse ambiente de inverno gaúcho, então vamos aquecer o ambiente, embarcar para uma viagem para o inverno chileno, em plena Cordilheira dos Andes. Eu peço que assista o relato a seguir até o final, pois na comparação dos ambientes gelados, ele com certeza de alguma forma conseguirá aquecer o seu coração. Senhor Romário, como vai? Eu sou o Gabriel. Gabriel, paulistano da Gema, vindo de uma família classe média alta. Graças a Deus, sempre tive uma vida confortável acima da média dos réis mortais. Mas nem por isso eu fui mimado. O meu pai trabalhou muito, batalhou para chegar onde chegou. Foram anos bancando seus estudos no passo a passo. Um vencedor. E ele quis passar para nós essa virtude que é o lutar para produzir, crescer e ser feliz. Ganhar dinheiro. Dinheiro fruto de um trabalho honesto, de um esforço pessoal. Mas sempre ciente que o dinheiro é ganho para manter a felicidade. Ele não pode ser o objetivo final. E assim eu cresci. Também estudei muito. E fiz por merecer cada centavo investido em mim. Eu gostava da minha profissão. Realmente eu gostava e gosto até hoje. Eu sou feliz dentro da escolha que eu fiz. E no meio do caminho, nessa coisa de estudo, nessa coisa de programar futuro, eu conheci Karina. Karina, a minha grande parceira, entre as muitas namoradas que eu tive, sem dúvida alguma foi Karina que encaixou. E ela também batalhava muito, já de uma forma diferente que eu. Ela batalhava porque tinha que suprir algumas lacunas da sua vida financeira. Mas nós dois nos formamos, o namoro cada vez mais firme, nós felizes na nossa relação, mas tinha um vazio. Parecia que a vida não fazia sentido. A rotina São Paulo, a rotina de trabalho, a rotina da luta diária, tinha nos transformado em seres que, vistos de fora, seriam até invejados, bem-sucedidos. Mas nós não tínhamos essa realização pessoal. Foi quando, lendo uma revista aleatória, exatamente em 1995, que eu vi a história de alguns aventureiros que rodavam o mundo
Uns de mochila, outros de automóvel, outros de moto, outros de bicicleta, pasme. A princípio eu achei um absurdo. Mas eu fiquei fascinado pela ideia. Por que não? Claro, a minha preocupação era não colocar Karina em risco, é cuidar até da minha própria segurança e principalmente não decepcionar meu pai. Aí eu fui conversar com ele e a surpresa foi a resposta. Ele me ouvia calado. Foi quando eu disse: pai, fala alguma coisa. Pô, me xinga, me chama de sonhador, de irresponsável, mas fala alguma coisa. Ele: filho, tudo que tu está dizendo eu senti. Mais ou menos quando eu tinha a tua idade. Eu estava na época com 24 anos. E eu cometi o grande erro da minha vida. Eu me transformei naquele famoso faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Ao invés de ter chutado o balde, ter chamado a tua mãe para uma aventura que certamente ela aceitaria o convite feliz da vida, não. Eu priorizei um lado e esqueci do outro. Então lembra quando eu sempre te falava para ser feliz, para usar o dinheiro para a sua felicidade, não o contrário? Era justamente que eu não queria que tu repetisse esse erro. Então, pelo amor de Deus, meu filho, realize esse sonho. 1 mês, 1 ano, 2 anos, você terá tempo de recuperar. Porque eu tenho certeza que ao voltar, você será outra pessoa. Nossa! Depois daquelas palavras, eu conversei com Karina, ela vibrou, porque ela também estava de saco cheio. E claro, eu tinha condição. Por que eu ia deixar o tempo passar e essa lacuna, essa angústia se transformar numa sequela? Aí você poderia dizer assim: grande coisa, ele vai pegar o dinheiro que tem, pega um belo voo, hospeda num belíssimo hotel, depois contrata tours locais. Assim é fácil. E quer saber? Eu pensava da mesma forma. Assim seria muito fácil, mas não é o que eu queria. Não. Eu queria sentir o cheiro da estrada, eu queria entrar nos povoados, sentar nos botecos, ir nas feirinhas, conversar com os locais, conhecer lugares realmente interessantes que nem sempre estão entre as principais atrações turísticas. Não, eu não queria viajar. Eu queria viver a viagem. Então, a decisão foi simples. Nós faríamos a nossa viagem em cima de motos. Senhor Roberto, o senhor não entendeu? Mal. Eu falei motos no plural. Porque eu era um estradeiro, assim, estradeiro de curtas distâncias, tipo um dia, sabe, um fim de semana, vamos até tal cidade, mas sabe, justamente nessas idas, quando eu chegava, via aquela máquina embaixo ali, vendo, eu via a estrada, eu dizia: que vontade de só acelerar. Mas eu tinha que voltar. E lógico, Karina e eu já estávamos juntos há 4 anos. E através da minha paixão, ela também ficou deslumbrada pelo universo das 2 rodas e se tornou uma motoqueira, eu vou dizer sem medo de errar, hein? Melhor que eu. Então ficou definido. Nós já tínhamos os nossos meios de transporte, cada um tinha a sua moto e tínhamos um carro que usávamos assim esporadicamente quando chovia, Aí equipamos com tudo. Se achássemos que seria necessário, já tínhamos determinadas experiências para tornar realidade o nosso sonho.
Tínhamos sim o equipamento necessário para a grande aventura, a começar pelas motos. A minha era uma CBX 750 Honda, fabricada em 1992, a minha apaixonante Black. Ela conseguia alcançar 200 km por hora. Era uma velocidade incrível, mas eu nunca cheguei a tanto. Eu sempre fui mais motociclista do que motoqueiro. Priorizava a segurança e o desfrutar, não ao explorar, chegar aos limites da máquina. Se bem que era uma tentação, porque ela alcançava de 0 a 100 em pouco mais de 5 segundos. Karina. A moto de Karina era menor em comparação à minha. Era uma 400. Mas não era qualquer 400, não. Era uma ZXR Kawasaki, fabricada em 1989. Era uma das motos esportivas mais populares da época. Ela nunca me explicou como conseguiu encontrar aquela relíquia que até então era vista rodando apenas ou no Japão e em alguns países da Europa. E ela era apaixonada por sua moto. Muitas vezes eu disse que o dia que ela cuidasse de mim como cuidava da sua moto, eu seria o homem mais feliz do mundo. Ou seja, 2 motos possantes, de estrada, confortáveis e que nos davam a possibilidade de carregarmos todo o equipamento necessário. Bom, um dos itens que nós consideramos assim primordial foi uma boa barraca, porque a nossa ideia era acampar em campings, em locais que existissem, e até mesmo em paradas esporádicas na beira da estrada, em meio à natureza, normalmente em cidades pequenas do percurso. Hotel nem pensar. Mas é claro, em determinados momentos nós sabíamos que teríamos que nos hospedar em algum lugar, até mesmo para termos um local para lavar roupa ou tomar banho, porque nas viagens dessas às vezes a gente tem que ficar alguns dias sem banho, acontece. Também até para dar uma relaxada e cuidar da manutenção das motos, porque numa viagem longa todo mundo precisa de vez em quando apertar os parafusos. Mas descartado o hotel, nós queríamos buscar hostais, hostels, albergues, não sei como cada um de vocês conhece. Nós sabíamos que nesses lugares nós iríamos encontrar pessoas jovens, mas não falo jovens assim, questão de idade, não. Pessoas com aquele espírito jovem, aventureiro, igual ao que nos movia a sair nessa aventura. O destino escolhido talvez seja o mais procurado por brasileiros que estão começando a se jogar nessas viagens de longo curso. Sair pelo Uruguai, entrar na Argentina, descer até Ushuaia, lá no fim do mundo, a última cidade antes do Polo Sul. E depois subir pelo Chile e ir até Santiago. Tempo de viagem? Olha, inicialmente nós planejamos um ano sabático. Agora nós não sabemos exatamente como seria a nossa reação diante dessa nova realidade. A gente poderia ficar viciado e não querer voltar mais, ou até resolver que acabou o sonho, acabou a fantasia, vamos voltar para casa, vamos desfrutar do nosso chuveiro quente na suíte, aquele conforto que a casa da gente oferece, sem falar, né, de todo o convívio com os familiares. E saímos do Romário. Saímos exatamente 3 dias depois que o Brasil
conquistou o título de campeão mundial nos Estados Unidos. O famoso é tetra, é tetra, é tetra. Nós deixamos terminar a Copa do Mundo para seguirmos viagem. No início do inverno de 1995, estávamos chegando em Santiago. Cansados, mas nos sentindo Totalmente diferentes daqueles jovens que partiram em busca de algo que não sabiam definir o que era. Mas nós estávamos muito felizes, mais fortes. Passamos por lugares incríveis. Se eu fosse aqui detalhar as emoções, os locais visitados, os perrengues na estrada, que nem tudo são flores, as noites dormidas em barraca, que na teoria é uma coisa, na prática é outra, principalmente no inverno da Patagônia. Olha, diz que nós estávamos muito bem equipados, mas o frio era terrível. Problemas com as motos, bem por sempre, não era apenas apaixonado por moto, eu entendia muito, eu era bom de mecânica, eu fazia manutenção, mas passamos dias inesquecíveis e outros que fazíamos questão de não esquecer para que servisse de lição. Ushuaia era meio do nada, Ushuaia era nada. Hoje, inclusive, nossa, diz que cresceu muito, eu nunca mais voltei lá. É uma cidade linda, turística, com um movimento gigantesco, mas na época era para poucos. Mas, em meio a essas idas e vindas, finalmente chegamos em Santiago, uma cidade que tínhamos muita curiosidade para conhecer, envolvida em histórias, envolvida em questões políticas, enfim. Santiago nos atraía de todas as formas, devido às suas construções históricas, toda aquela atmosfera europeia, como também as suas belezas naturais, e o que eu já comentei, né? A história de Allende e Pinochet, nomes que marcaram a minha juventude. Allende, ex-presidente, deposto em 1973, 17 anos no poder até 1990. Ou seja, quando nós estávamos chegando em Santiago, o Chile deixara de conviver com uma ditadura 4 anos antes. As feridas ainda estavam abertas, tinha muita história, tinha a presença dos envolvidos. Imagine, Pinochet, 17 anos no comando e, segundo dizia, a gente queria ir lá para confirmar. Era o ferro. Nesse período, morreram mais de 3.200 pessoas, que havia tortura, perseguição a opositores, e que esse regime que começou com o Allende depois atentando contra a sua própria vida, pois se dizia traído por Pinochet, que era um homem da sua confiança e foi quem liderou o golpe militar. Era muita história. Agora, o interessante, de repente não casava com o final de um regime dessa truculência, que a gente sempre imagina que caiu com armas, né? Mas não, diz que foi um plebiscito que fizeram, acho que 2 anos antes, 88, em que 56% da população teve coragem de dizer que não queria a continuidade do regime, aí em 90 caiu. Então é uma oscilação de altos e baixos, a gente tinha essa curiosidade. Iríamos poder visitar cada cantinho. Nós estávamos empolgados. E quando chegamos em Santiago, resolvemos sim nos hospedar, procurar um hostel
para nos aliviarmos, termos uma cama, termos um chuveiro, termos um armário para deixarmos os nossos pertences e principalmente dar um tempo para as motos, fazer toda a manutenção necessária para quando saíssemos de viagem estivéssemos com equipamento impecável. E aí o senhor pode perguntar, ué, mas como nós vivíamos, porque para manter 2 motos rodando, para manter toda aquela estrutura, precisaria de dinheiro. Quer dizer, nós ficamos ali 8 meses gastando, sem ter uma fonte de renda. Não. Quando a gente sai, ou quando a gente saía naquela época, para encarar uma aventura dessa, por que eu digo naquela época? Porque não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha vídeos, não tinha patrocínio, não tinha nada. Mas quando a gente saía predisposto a tudo. Entrava um dinheiro, sim, da Honda, que abraçou a nossa aventura. A Kawasaki não tinha nem interesse no mercado brasileiro, mas a Honda, sim, nos ajudou bastante. E também a nossa roupa, sabe, algumas tralhas, nosso equipamento fotográfico. Nós tivemos algum apoio publicitário, mas não o suficiente para manter a viagem, né? Diferente de hoje, que às vezes eu assisto, o cara faz um vídeo no YouTube e ganha fortunas. Quer dizer, ele consegue transformar o ato de viajar numa profissão. Então nós, em muitos lugares, parados e conseguimos trabalho, sim. Restaurantes, ali paixão, o que acontecesse, hotel. A gente se virava. Não era fácil não, mas era uma delícia. E ao chegarmos em Santiago, fomos para um hostel. Então deixa eu explicar mais ou menos para quem não conhece. Hostel, os quartos são compartilhados, ou só os banheiros. Depende do hostel, depende da estrutura. O que nós fomos, ele era muito bom, caprichado, limpo, uma beleza mesmo. E ele tinha assim, uma ala que eram de apartamentos individuais. Ou seja, uma cama de casal ou 2 camas. O compartilhamento era do banheiro e da cozinha, que era para todos. Uma cozinha enorme, com tudo que a gente fosse precisar. Tinha a ala com 2 beliches e a ala com 4 beliches. Então se compartilhava o dormitório, ao mesmo tempo que os mesmos banheiros e a cozinha, a área útil. Então ali a gente podia lavar roupa, a gente podia fazer a própria comida. Mesmo nos apartamentos de 4 ou de 8 ocupantes, cada um tinha seu armário com sua chave, era limpo toda manhã. Olha, era maravilhoso. Claro, né? Digamos assim, naquele de 8 ou de 4, às vezes, sabe, pessoas se conheciam, à noite tinha uns gemidos, uns murmúrios, sabe? Bom, você sabe, quem já hospedou sabe como funciona, né? E até mesmo que ótimo que tinha essa possibilidade, porque em alguns momentos, Karine e eu, naquele conforto, daquela roupa de cama limpa, aquele calor, nos deixamos levar por alguns instintos humanos. Mas o importante não era isso. O importante era a convivência. Gente nova, gente amiga. E nós, não digo nem por opção, e também não por uma necessidade financeira absurda, mas por não ter vaga mais, caímos num apartamento ou alojamento, como preferir, de 8 pessoas. E olha, estava literalmente lotado. Na recepção fomos avisados que a nossa hospedagem seria na habitação 9. Agradecemos e seguimos com a clara intenção de nos acomodarmos, tirarmos aquela roupa, tomarmos um banho, enfim,
tentar nos recuperarmos da longa viagem. Mas o que mais chamou a atenção foi que, lógico, não tinha ninguém no alojamento, a porta estava fechada, até por ser dia. E durante o dia as pessoas utilizam seu tempo para conhecer o local. Mas a placa na porta era um diferencial, pois olhamos em volta e percebemos que era a única porta a possuir uma placa. E ali estava escrito: Habitación 9, si bienvenido, la madre muerte los eligió. Não entendemos nada. Lógico, a curiosidade aflora, mas teríamos o tempo suficiente para descobrirmos o autor ou a razão de uma placa, no mínimo, de humor de gosto duvidoso. E ali nós tínhamos um casalzinho de japoneses. Nossa, maravilhosos. Maravilhosos. Ela era a Suzue. A Suzue era uma pessoa incrível. Ela era pequenininha, sorridente, muito inteligente. Falava 3 idiomas. E viajava com o seu namorado Norio. Norio era mais fechadão, mas nem por isso deixava de ser boa gente. Tinha também os 3 italianos. Era o Luigi e o Enrico. E eles vinham acompanhados da Giovanna. Giovanna era a irmã do Enrico e a namorada do Luigi. Sendo que o Luigi era o mais velho entre os 3. Então ele era o responsável por cuidar de sua namorada e também do seu cunhadinho, mas o cara, apesar de mais jovem, não era bobão não. A estrada não admite bobão. A sexta pessoa era a Monique. Senhor Mário, pensa numa mulher linda. A Monique era esplendorosa, ela era radiante, ela era cheia de vida. Ela tinha um olho azul, ela tinha um brilho no sorriso. Ela conversava comigo, conversava com o Norio, conversava com o Henrico, conversava com o Luigi, mas ela era tão cativante que não causava ciúmes, sabe? A pessoa ficar meio assim, sem saber como agir, meio constrangida. Não. Ela respeitava, ela era respeitada, ela era muito inteligente. Bom, no hostel, no período que nós estávamos lá, tinham uns 60 e poucas pessoas hospedadas. Ele estava assim, lotado. E Monique conhecia todos pelo nome. E isso que ela estava ali, ela tinha chegado 2 dias antes que nós. Olha, Monique era belga. Ela morava ali na região, ali na divisa com Luxemburgo. E segundo ela saiu em viagem assim na louca. Como sempre acontece, ela e o namorado. Então a ideia era conhecer a América Central e a América do Sul. Eles vieram uma espécie de excursão, vamos dizer assim, um grupo, que ela até mostrou fotos. Era um ônibus gigantesco, mas para poucos passageiros. Não tinha aquelas rodas, sabe? Era coisa de exército, que na época para nós era uma novidade. E eles fizeram. No início foi tudo muito bem, mas o namorado começou a mostrar que não era do ramo. Aí começou aquela de vamos voltar, vamos desistir, vamos isso, vamos aquilo. Ela ficou decepcionada, mas se bem que ela sabia que tinha um risco, lembra que eu comentei que Karine e eu tínhamos acabado de saber se iríamos realmente
acender a chama, a certa hora ia esfriar, tudo que acontecesse seria respeitado, se um quisesse desistir, o outro aceitaria, apesar de, no fundo, querer continuar. Pois bem, isso acontece, mas o que parece que não aconteceu com a Monique e o seu namorado é prever essa reação. Fizeram todo aquele roteiro pago. Só que quando terminou, Monique olhou para o seu namorado e disse: olha, eu não quero voltar agora não, eu vou ficar. Eu vou ficar. Ai, vai saber como é que foi a separação. Ela queria continuar na América do Sul, era o direito dela. E queria conhecer com mais tempo algumas cidades, entre elas Santiago. Então não era a primeira vez que ela estava passando por ali. Ficou claro, então, a razão dela ser conhecida pelos funcionários do local e por alguns da rua. Até a Karina perguntou se ela não tinha medo de viajar sozinha, aquela coisa toda. Ela disse que não, que acostumou, mas que ela logo voltaria. A viagem dela estava chegando ao final. O pequeno grupo se formou, se entrosou como mágica, algo espontâneo, natural. Impressionante. Pessoas diferentes, língua, tipo físico, costumes, tudo assim com um abismo que deveria separá-los e nada. Parecia que se conheciam há muitos anos. Brincadeiras, até certa liberdade, mas dentro dos limites. Era tudo muito bom. O que mais me chamava a atenção é que ninguém comentava sobre a placa. E muitas vezes eu tive vontade de comentar, mas vai saber lá porque era inexplicável, eu acabava esquecendo. Mas também, chegou uma hora, me pareceu um detalhe secundário. Se os outros não ligavam, por que eu daria tanta importância? E aí começa a aventura, a saga Santiago. A gente se encontrava com os nossos parceiros de hospedagem, lógico, no final do dia, né? E cada um tinha seu foco para a visitação, tinha lugares que queria ficar mais tempo, ou seja, objetivos diferentes. Por exemplo, o Nori e a Suzue, eles eram assim, natureza. Sabe como é que é japonês, né? Gosta de natureza. Então, lá em Santiago tinha assim, tipo, o Cajón del Maipo, que é um local com cânions, rios, termas naturais. Tinha também o Vale Nevado, para quem procurava esportes de neve, esqui. Bom, no centro da cidade, o Parque Metropolitano, sabe? Um parque urbano, e ali tinha funicular, tinha jardins, tinha trilhas. Ou seja, era o mais procurado pela Suzue e pelo Nori. Já os italianos, eles também tinham essa coisa assim, de conhecer mais de perto, aquela história que todos contavam, recém-terminada, da ditadura Pinochet. Então Santiago, na época, não sei hoje se continua, tinha tipo o Cerro Santa Lúcia. Até mesmo eu lembro, o Londres 38 eram centros de detenção, onde as pessoas eram levadas para serem torturadas, para desaparecerem, enfim, aquela história toda. Tinha também a Vila Grimaldi, que era um local maior, lógico, e que era um centro assim, que evocava a memória das vítimas da violência política. Realmente, eram muitos lugares. E nós pulávamos de um lado para o outro, sem usarmos nossas motos, usando o meio de transporte da cidade mesmo, ali, no meio do povo, fazendo refeições nas padarias, comendo a comida típica, que era o que nós queríamos. Meu Deus, a Karina, ela ficava deslumbrada. Eu não comentei, a Karina é arquiteta. Então, Santiago, para ela, tinha aquela riqueza de informações, porque ela tinha muito de Europa, muito de América do Sul, também tinha muito das características dos índios andinos. Ela estava maravilhada. Na verdade, nós estávamos maravilhados. Aí eu lembro que num jantar,
cada um contando sobre as suas aventuras, o que havia conhecido, o que não havia conhecido, o que havia gostado, o que não voltaria mais. É incrível ver como mesmo o inglês pode ser um idioma totalmente diferente. O inglês do sotaque da Suzuê era um, o inglês do sotaque da Giovanna era outro, e eu imagino o que eles pensavam do nosso inglês brasileiro, mas a gente se entendia. Foi quando do nada Monique falou que iria visitar o cemitério de Santiago. Claro, o cemitério de Santiago é uma das grandes atrações da cidade. Nós sabíamos. Mas nenhum de nós ali, fora Monique, teve o interesse despertado para conhecer o tal cemitério. Tanto que Karine e eu, nós estávamos pensando em pegar nossa moto, descer para o litoral, para o Pacífico, e conhecer Valparaíso, que é um balneário famoso, que nós realmente tínhamos ansiedade de conhecer. Quando ela falou cemitério, eu olhei para a Karina olhou para mim e disse, nossa, foi uma surpresa, né? Porque afinal a Monique era tão para cima, cemitério, coisa funda. Eu percebi que o Doril também não gostou um pouco da ideia. Já os italianos, eles eram meio porra louca, né? Só escutava. Foi quando Karina chegou, mas o que nós vamos fazer no cemitério? O que tem lá? Aí a belga mostrou que realmente ela estudava o local antes de conhecer e que ela tinha seus motivos, e deixou muito claro. Ela disse que o lugar, tal do cemitério geral de Santiago, ele surgiu em 1821, olha, só isso aí para nós já foi uma surpresa. Né? E que eram várias razões que ela tinha para visitar. Primeiro, aquela história que todo mundo sabe, que na época dos grandes barões, né, os ricos eram enterrados nas igrejas. Mas, como o número de pessoas começou a crescer, aquilo ali surgiu assim, deu origem a um problema, até mesmo um mau cheiro. O cara pode ser rico, mas depois de estar ali embaixo, o corpinho dele não vai poder usar perfume. Foi quando surgiu a ideia de criar uma área para que todos os mortos fossem levados para lá, mas lógico, não podiam esquecer de manter a separação social. Então tinha a área dos mais ricos, a área dos remediados, a área dos mais pobres. E quando ela começou a falar que a área dos ricos era impressionante, devido às capelas, os mausoléus, o que era construído ali, que eram verdadeiras obras de arte arquitetônica. Nossa, os olhinhos de Karina brilharam. Então que o cemitério ainda colocava justamente esse contraste de diferença de classes. Era um local tão gigantesco que você podia até andar de carro lá dentro, tinha ruas. E era incrível quando se saía de um bairro para outro. A gente percebia a diferença econômica. Aí já foi algo que chamou a atenção de Naorio e Suzuê. Que realmente essa diferença, ela atrai quem gosta de história. Vários italianos fizeram a festa. Eu ainda não tinha me convencido, não sei, tem essa coisa de cemitério ser meio fúnebre, né? Eu era meio resistente, mas eu iria dançar conforme a música. Aí, a danada da belga, que eu acho que estava sozinha, com medo de sozinha no cemitério, vai saber, ela começou a comentar sobre lendas, as lendas que tinham ali ligadas ao local. Tinha uma que ela disse, ela começou a puxar da memória, que são várias, mas uma que ela lembrou, é uma que ficava ali no setor, que ela falou, entre o número 37 e 47, eu já pensei, se eu cair nesse número eu tô fora. É que era um mausoléu de um tal de Frederico Varela, que era um fazendeiro muito importante na sua época, mas que, segundo falava o povo, era ligado a rituais macabros. Então o local tinha uma energia que trazia estudiosos do mundo todo, pessoas ligadas
há esse lado meio que esotérico, sobrenatural. Aí eu digo, mas de repente é até interessante, né? Ela diz, mas tem muito, mas tem a noiva do caixão. Aí eu digo que sempre tem que ter uma noiva, né? Repara todas essas histórias, tem uma noiva. Ela falou, ela riu, ela entendeu o meu sarcasmo e disse agora que essa noiva não tinha assim, uma história, uma verdade definida. Uns dizem que ela ficou decepcionada porque foi abandonada pelo noivo. Aí se deprimiu e morreu. Outros falam que quem morreu foi o cara, ela ficou muito triste. Agora, tem até uma versão oficial que fala que ela morreu de uma doença natural na época. E como estava às vésperas do seu casamento, a mãe resolveu embalsamar o corpo da filha, vestida de noiva, e o túmulo era de vidro, para que ela pudesse ver a rua e para que as pessoas que passassem pudessem admirar a sua beleza. Isso aí é meio mórbido, né? Mas é interessante. Eu pensei, nossa, é um cavoco essas histórias. A Karina estava empolgada, pediu para contar mais. Aí o Monique meio que puxava da memória. Disse ela. Tem uma que parece que aconteceu lá em 1933, dizia ela, ou seja, na nossa época, há 60 anos antes. Que era a história da La Carmencita, né? Que veio do interior para Santiago e se apaixonou por um homem casado que prometeu que ia deixar da família para viver com ela. Só que, como todo homem é safado, aí as mulheres riam, eu olhei pro Luigi, o Luigi olhou pro Norio, tipo assim, vamos rir para não perder as amigas. Mas resumindo, o cara não cumpriu a promessa. E a jovem morreu esperando por ele. Enfim, tinha também as histórias mais recentes, sabe? Aquela de, ela disse, essa eu gosto. De um taxista, que uma jovem parou, ele perguntou para onde ia, ela deu o endereço. Los Naranjos 1245. Ela fala Naranjos. Quer dizer, eu vou para o senhor assim, tentar justificar o meu espanhol sofrido, dizendo que eu estou falando como ela falava. Mas faz de conta que o senhor não notou. E que era uma noite muito fria, ele viu que a moça não tinha uma roupa adequada, então ele emprestou sua jaqueta. Aí foi até o tal endereço, estacionou, e quando olhou para trás, a jovem não estava mais lá. E como eu tinha comentado, esse cemitério é gigantesco, dá para andar de carro. Aí que ele percebeu que ele estava dentro do cemitério e que o endereço era um túmulo, e que naquele túmulo estava ali cuidadosamente deixada a sua jaqueta. Senhor Romário, os detalhes eram tão impressionantes e a empolgação de Monique se mostrava tão contagiosa que lá estavam os brasileiros, japoneses e italianos cancelando seus planos iniciais e prontos para sair com Monique naquela aventura de conhecer o cemitério geral de Santiago.